Eu começo a falar absolutamente complicado. Está todo mundo com fome. O Ingo foi perfeito no tempo. Você me fez uma pergunta cheia de pegadinha. E a Gláucia falou que os caras são de finanças, mas também são pessoas boas. Né? Então, Dani, você não me prejudicou em nada. Então, obrigado. Acho que vale, antes de começar, uma menção. O Ingo falou que tinha gente da Copel, que a Copel estava tão bem representada no painel anterior, mas eu queria fazer uma menção que é super importante. A transformação que essa companhia passou nos últimos anos tem a essência do pilar de ESG, que é a convicção da governança e da execução, formação de cultura. Por talvez uma coincidência ou uma sincronicidade, o presidente da Copel, que é um cara por quem eu tenho um profundo carinho, respeito e admiração, é o Daniel Pimentel, irmão do Eduardo, que vem aqui falar como o setor público hoje prioriza recursos voltados para o desenvolvimento sustentável. Por que eu estou abrindo desse jeito? Em um momento de mercado, a tua pergunta foi sobre equity, em um momento de mercado super difícil, em que as incertezas macroeconômicas são grandes e as empresas na Bolsa de Valores, especificamente, vêm sofrendo bastante, a Copel, a nossa Copel, tem um leilão marcado para os próximos dias, para o que está sendo chamado do processo de privatização, que é mais um ciclo evolutivo nessa companhia, com 2,5 vezes hoje mais interessados nas ações do que o tamanho da oferta de ações dessa companhia. Investidores internacionais, daqueles que olham para a ESG profundamente. Quando a gente passa, né, se pergunta sobre o valor de equity, né, valor da empresa, o que isso quer dizer? Né? Eu costumo dizer que o ESG existe na minha vida antes de ESG chamar ESG. Né? Eu fui um dos primeiros signatários do país do Pacto Global. À época, o Georg Kell, o canadense, era o presidente. Eu estive em Nova York, levando uma tese que a gente montou em Chicago, junto com um outro matemático indiano. Você conheceu você conheceu, né? Que me adotou em Chicago, um cara que mudou muito mais na minha vida do que ele pode sonhar. E eu acho que o ponto aqui é o seguinte: a sustentabilidade ela é efetivamente sobre suportar, sobre não desistir, sobre manter a sequência, sobre acreditar, né? Passa por resiliência, passa por convicção e por desenvolvimento. Sem querer ser técnico, porque senão você me classifica lá como as pessoas que não são boas, mas muito... Quando uma empresa vai buscar recurso, brincadeira, para investimento, se ela vai tomar uma dívida, um pedaço muito importante do custo dessa dívida, da taxa do empréstimo que vai ser concedido, vem do risco percebido potencial dessa empresa não pagar a dívida, dessa empresa ou dessa pessoa. É isso, que é o que a gente chama de risco de default. Qual é o risco que tem? Quanto maior o risco dessa empresa não pagar, maior a taxa que se cobra. Quando a gente olha sobre o equity, e aí você faz N mil modelos de valuation, que, na verdade, na sua grande maioria, são exercícios inócuos de futurologia, porque quem é que consegue enxergar um balanço patrimonial daqui a 10 anos? Né? É difícil acertar o trimestre que vem, mas, assim, o que a gente faz? Quanto maior a condição de prever o futuro daquela companhia, menor é o risco. Então, menor tende a ser o seu custo de capital, ela pode captar recurso mais baixo. A história da minha tese em Chicago era exatamente essa. Era como que eu metrificava ESG, que na época não era ESG, era CSR, como que a gente metrificava isso de tal forma que as próprias instituições pudessem olhar, as instituições financeiras pudessem avaliar melhor essas companhias e entregar crédito mais baixo. Hoje tem, à época isso não era nenhuma conversa, mas hoje tem o conceito de green bonds, né, que são os títulos de dívida emitidos por empresas que assumem compromissos de sustentabilidade para o seu futuro.
Então, qual é a pegada disso aqui? Essa previsibilidade passa por transparência, passa por convicção e por solidez do aspecto de governança. Eu arrisco dizer que não há capacidade de se sustentar o E e o S se o G não estiver absolutamente comprometido com isso. Isso passa por alta gestão, pelos conselhos, pelos acionistas, isso passa pelos stakeholders, isso passa pela responsabilidade com cadeia de suprimentos, isso passa por tudo o que significa ter a convicção de ser uma organização de longo prazo, tomar decisões de longo prazo. Eu vivo absoluta e integralmente dedicado a conseguir ser uma referência decente para os meus filhos. Essa não é uma decisão de curto prazo. Essa é uma decisão que nos impacta diariamente, em cada coisa que a gente faz. Porque é o legado, é o futuro, é aquilo que ajuda a construir as bases do desenvolvimento. Corporativamente, deveria ser a mesma coisa. As organizações deveriam olhar e dizer o seguinte: o que eu acredito que vai pavimentar melhor? Quando a gente fundou uma companhia há alguns anos, que tinha uma dependência técnica de pouquíssimas pessoas, uma delas era eu, inclusive, a gente tinha 4 pessoas dentro e eu dizia assim: a nossa missão é construir uma instituição maior do que qualquer indivíduo. Eu acho que essa é a grande missão. Essa é a grande leitura. Então, falar sobre retenção de valor, sobre perpetuidade, sobre desenvolvimento, deveria ser quase como praticar empatia, quase como agir dentro de uma organização como você gostaria que alguém agisse para você. Isso tem zero, embora soe, zero clichê envolvido. Na hora que você começa a fazer isso e praticar o processo empático, você elimina processos decisórios que maculam valor, que destroem valor e que criam obstáculos, às vezes, desnecessários dentro do futuro das organizações. Poderia ficar horas falando, mas o Ingo inflacionou isso, da maneira como ele foi absolutamente preciso. Então, muito obrigado a todos, espero ter contribuído nesse escasso tempo.